Amados irmãos e irmãs, nós estamos nessa Sexta-feira Santa, uma sexta-feira peculiar, com esse recesso extraordinário por conta do aumento do número de casos de Covid no estado do Rio, especialmente na região metropolitana, o aumento, a escalada progressiva do número de mortes, da ocupação de leitos hospitalares, está beirando aos 90%, 100% em todo o estado. E por isso, essa sexta-feira é uma sexta-feira santa diferente, em que nós não vamos ter o nosso culto distrital na nossa igreja, e nós teremos um retiro espiritual, cada um no seu lar, orando, conversando com Deus, fazendo o seu culto doméstico, fazendo a sua reflexão de textos bíblicos do evangélico relacionados à Semana Santa, à Sexta-feira Santa. E eu quero deixar nessa breve reflexão Isaías, capítulo 53, que diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Até aqui o versículo 5, o tema dessa reflexão é: quem creu em nossa pregação? Um tema muito atual para os dias difíceis de hoje. Quem creu em nossa pregação? É como o profeta Isaías começa esse capítulo 53. Ou aquele versículo do profeta que diz: Deus haverá de encontrar fé em Israel, Deus encontrará fé no mundo, nesses dias em que ouvimos tantas notícias de pessoas doentes, de mortes. Com certeza, eu e você temos algum parente, algum amigo que já foi acometido seriamente pelo Covid, ou até faleceu. Então não são fake news o que estão sendo divulgadas, mas são verdadeiras informações. A pandemia está avançando, e esse texto de Isaías 53 fala sobre doenças, fala sobre maldição, fala sobre morte. E é exatamente para isso que Cristo veio, para destruir as obras de Satanás, para vencer com a sua morte, vencer a morte e nos dar a vida eterna. Essa é a nossa esperança, que a nossa vida terrena não termina nessa terra.
Aqui é apenas uma vírgula. Aqui é apenas uma vírgula. O ponto final para nós cristãos não existe, porque nós somos eternos em Cristo. Nós, pela graça de Deus, pela graça da cruz, pelo sangue do Cordeiro, pela salvação em Cristo Jesus, pela nossa fé e arrependimento em Cristo Jesus, temos a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida e que nós venceremos a morte. Como diz Paulo, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O último inimigo foi vencido na cruz e na ressurreição por Cristo Jesus. E o último inimigo é a morte. Por isso eu tenho certeza que o meu saudoso pai está na glória, que o nosso saudoso José Carlos, da nossa igreja, está na glória, que o nosso saudoso pastor Luciano Silva, da igreja de Jardim Novo, está na glória, foram promovidos, estão ao lado do Senhor, que durante essa vida terrena a confiaram e anunciaram e ensinaram, e hoje estão no descanso merecido dos justos, gozando das felicidades, da alegria e da paz e do amor plenos da vida eterna com Cristo, da cidade santa, do seio de Abraão. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança se limita somente a essa terra, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas diante de tudo isso, diante desse evangelho, dessa boa nova, diante dessa palavra de Isaías 53, a pergunta é: quem vai crer nessa pregação? Então que você fique com essa palavra, meu irmão, minha irmã, uma palavra de esperança, uma palavra que Jesus veio para salvar, veio para salvar o corpo, veio para salvar a alma. E se algum parente seu está enfermo, está no hospital, como a nossa irmã Marilúcia, que está ali no Hospital Ronaldo Gazola, creia como Manuela, que ela será curada para a glória do nome do Senhor. Creia, confie no Senhor. E que o Senhor venha trazer o seu Santo Espírito Consolador, consolando o coração dos enlutados, como o coração de Aline e de Josué, pela perda do pastor Luciano, consolando o coração de Eduardo, de Silvinha, dos seus irmãos, dos seus familiares, pela perda do seu José, pai deles. Que o Espírito Santo esteja confortando essas milhares de famílias. Mais de 300 mil brasileiros perderam a sua vida desde ano passado pelo Covid. E que o Espírito Santo esteja confortando cada coração. O compromisso da Igreja Metodista é pela vida. A vida está acima da igreja, do templo, da vida litúrgica, das atividades, dos eventos. A Igreja Metodista, ela preserva a saúde e a vida humana. A Igreja Metodista não fica preocupada com seus próprios interesses individuais, mas a Igreja Metodista, ela reafirma o seu compromisso com a vida. Por isso que o bispo Paulo Rangel recentemente orientou os pastores titulares que, junto com as suas clãs, decidam se os cultos presenciais devem continuar ou não. E ontem, numa reunião e numa eleição livre, democrática e legítima, a clã da Igreja Metodista de Realengo decidiu que pelos próximos 15 dias, pelas próximas 2 semanas, nós retornaremos ao culto online e ao vivo 100%, pela manhã, suspendendo o culto da noite, havendo culto só da manhã, às 10 horas da manhã, somente online e ao vivo, transmitido pelo Facebook. Então, queridos, que Deus abençoe a sua vida. Já nesse domingo pela manhã,
culto ao vivo, online, e dentro do templo somente a equipe de culto. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre do mal, que Deus esteja visitando os enfermos, que Deus esteja curando aqueles que estão acometidos por Covid, em casa, nos hospitais, porque pelas suas feridas nós podemos ser sarados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Essa é a mensagem da cruz. É para isso que ele sofreu, para a nossa salvação integral. Porque ele ama o ser humano de forma integral. Que nós respeitemos as autoridades constituídas, que nós respeitemos a autoridade da palavra de Deus, longe de nós, do nosso coração, qualquer tipo de rebeldia, que a gente respeite os decretos municipais, as decisões das clãs das igrejas locais, para que a gente viva vida mansa e tranquila sobre a terra, como está lá no livro de Timóteo. Que o Deus de paz, que o Deus de cura, que o Deus de amor esteja conosco nessa Semana Santa, renovando a nossa fé pela salvação, pela vida eterna e pela cura em Cristo Jesus. Deus te abençoe.